Olá, vamos começar outra aula de sistemas embarcados e é uma aula de System on Chips ou MP System on Chips, Multiprocessor System on Chips. E essa aula é uma aula mais demonstrativa do que técnica, é meio para, digamos, embalar tudo que a gente viu antes e para finalizar essa parte mais de baixo nível da cadeira. Então, uma pequena introdução, só para ilustrar um pouquinho esse exemplo aqui que foi baseado neste artigo, que fala em quantidade de bilhões de instruções por segundo para fazer cada um desses processamentos, vídeo, processamento de vídeo, de voz, realidade virtual e processamento de imagem. E nota que isso aqui é relativamente um trabalho antigo, nem à época nem se falava em redes neurais, não havia acontecido o renascimento de redes neurais ainda. Mas a gente vê que à medida que a gente vai colocando mais coisas, nós temos um requisito enorme. Se a gente somar tudo isso, mais ou menos 6,5 bilhões de instruções por segundo. Então, há um grande limite de processadores single thread. O que quer dizer isso? O limite é que eu começo a ter uma sequência de instruções e, obviamente, eu posso executar instruções em paralelo uma com as outras, mas, evidentemente, tem um limite nas instruções. A gente chama de ILP, Instruction Level Parallelism. Então, é um limite muito conhecido e a gente já falou bastante disso, a gente já discutiu isso nos processadores ARM, naquela regra de que você começa a gastar cada vez mais área e potência para aumentar o desempenho de processadores de single thread. Olha só a potência, a gente falou também do limite da potência, o leakage aumenta, então faz com que a escala de Dennard, que a gente já conversou também, fique cada vez mais complicada, então não existe mais a escala de Dennard como se conhecia. Há o limite de frequência de operação. O que quer dizer isso? Que não há muito mais espaço para se diminuir o caminho crítico de um estágio de pipeline. Então, basicamente, a gente não está conseguindo mais aumentar a frequência de operação e manter o processador num certo limite de temperatura que a gente precisa, do TDP, a gente já falou disso também, do Thermal Design Power. E também, como eu havia comentado, o desempenho de single thread. Então a gente vê pipeline in order, out of order, aggressive, out of order. Digamos que o Core 7 seja um aggressive, os nossos ARMs sejam um out of order. Mas esse gráfico basicamente é o seguinte: eu estou aumentando muita área, estou gastando muita potência, o meu ILP, Instruction Level Parallelism, ele não está aumentando proporcionalmente isso aqui, certo? Isso aqui é um outro slide que fala do. Eu já falei bastante disso aqui nas outras lâminas do ITRS, que é do Semiconductor Industry Association, que é o roadmap. E isso aqui mostra como a tecnologia vem evoluindo, certo? Então, isso aqui é um gráfico relativamente antigo, então nota que eles eram relativamente otimistas, tá? E o que acontece, ó, potência Max Power. Isso aqui, na verdade, até é mais ou menos uma realidade, se a gente pegar processadores mais potentes, né, mais agudos. Mas o que acontece é que há dois fatos aqui dessa tabela, eu gosto de deixar, apesar de não ser tão nova assim, porque notem, isso aqui é um roadmap, é uma projeção. Então, projeção, isso aqui tem mais de 10 anos. O que aconteceu foi o seguinte, é que realmente o transistor diminuiu, a tecnologia melhorou, mas aconteceu uma estagnação. Quer dizer, aquela coisa da lei de Moore de a capacidade de integração dobrar a cada 18 meses, isso não vem acontecendo mais porque há alguns limites tecnológicos a serem batidos. Quer dizer, a gente continua tendo mais transistores, fato, mas não na velocidade que se achava há algum tempo atrás. Havia, e agora é uma curiosidade, havia muita discussão entre quando é que ia acabar a lei de Moore, e se a gente pegar aí 1990, o pessoal falava que em 2010 ia acabar, em 2000 o pessoal falava que em 2020 ia acabar. Ela não acabou, mas ela realmente está em passos mais lentos. Isso aqui é só um exemplo que eu mostro também na aula de ORG-B, de como o número de transistores por die, né? Transistores que a gente coloca dentro de um chip, ele vem aumentando, olha a escala aqui, e a redução do custo. Então, qual é o recado disso aqui que ainda existe hoje, e apesar de não, né, dessa curva aqui da velocidade está diminuindo um pouco,
é que nós temos muitos transistores e nós temos um limite de desempenho de um processador. E a gente já discutiu isso quando a gente falou de ASICs, ASICs e FPGAs. Ora, se a gente tem transistor, a gente vai para um ASIC, mas sempre tem a barreira econômica de que aquela aplicação no qual vai ser, que o ASIC vai acelerar, ela tem que ser transposta, quer dizer, é uma barreira econômica que precisa ser alcançada e precisa ser passada. Qual é o último caso de barreira econômica que passou? Quer dizer que as pessoas vão pagar por ter um negócio melhor? Redes neurais. Então a direção óbvia é a integração de vários componentes de hardware no único chip. E eu já falei, já havia comentado, agora a gente vai dar uma olhadinha no que existe de plataforma hoje. E um System on Chip, por isso que é System on Chip, ele é composto de um processador de propósito geral, que é um ARM. Então se tem perninha é um processador, mas ao redor dele ele pode ter um ou mais processadores de propósito específico, ou de aplicação específica, ou circuito específico, ou ASIC. Então, um ASIP, ou um ASIC, ou ambos, ou vários, certo? Elementos de memória, interconexão, ou ainda controladores, como controlador de memória, ou controlador de barramento. Na verdade, existe um artigo antigo, meio clássico, que mostra o MPSoC, ele classifica o MPSoC. O primeiro MPSoC, na verdade, foi quando nós tínhamos um multicore, e esse multicore nada mais trouxe do controlador de memória para dentro do chip. E isso eles caracterizaram como um MPSoC. Lembrando que System on Chip é quando eu tenho um processador de propósito geral, rodeado de várias coisas, e MP, Multiprocessor System on Chip, é quando eu tenho vários processadores de propósito geral, por exemplo, vários ARMs rodado, que tem várias coisas que estão rodeando esses processadores. Então, System on Chip é simplesmente um passo a mais para heterogeneidade. E por que surgiu esse termo? Porque historicamente, o que nós tínhamos? Os PCs, por exemplo, nós tínhamos o multiprocessador. Então, nós tínhamos o dual core, o quad core. E se a gente pensar bem, por definição, apesar da gente geralmente não chamar disso, os próprios processadores de propósito geral hoje, eles são MPSoCs. Por quê? Se nós pegarmos um processador da Intel, por exemplo, um Core i7, a gente vai ver que tem lá, digamos, 8 cores. Estou em vermelho aqui, tá errada a conta, mas aí tem um controlador de memória, por exemplo, e aí depois tem uma GPU, certo? Então isso aqui caracteriza, de certa forma, um System on Chip. Ele tem um controlador de memória, multiprocessadores e uma GPU, quer dizer, é uma arquitetura heterogênea que tem um controlador, certo? Então, notem que, obviamente, é uma definição meio relaxada, no sentido de que não é uma definição estrita, mas convenciona-se a chamar de System on Chip porque tu trouxe periféricos, coisas periféricas, que ficavam historicamente fora do processador, fora do chip, que basicamente dentro do chip só havia o que? Processador e memória cache, para dentro do chip, como novamente, inicialmente, o controlador de memória, depois vários controladores e assim por diante, e aí ASICs, como eu vou mostrar para vocês nas próximas lâminas. Quais são os requisitos de projeto do MPSoC? Gente, MPSoC, eu posso dizer que ele define sistemas embarcados. Né? Foi uma arquitetura, um conjunto, um sistema que ele apareceu, ele nasceu por causa dos sistemas embarcados, por causa dos requisitos de projeto de sistemas embarcados, como desempenho, como todos têm, mas área, potência, custo, confiabilidade. A grande fator que motiva MPSoCs é a potência, certo? É a gente manter um processamento, um desempenho de coisas específicas alto, com uma potência baixa, para quê? Para melhorarmos o consumo energético. Obviamente, fazendo um custo-benefício, um trade-off entre essa área extra que agora a escala de tecnologia nos oferece. Agora eu gostaria de discutir uma coisa bem interessante com vocês, que é o porquê que computadores de propósito geral tendem a ser mais homogêneos, enquanto computadores de embarcados tendem a ser mais heterogêneos. Bom, a gente sabe que a heterogeneidade
embarcado força a heterogeneidade por causa dos nossos requisitos não funcionais mais restritos, como a gente já discutiu bastante. Mas tem um grande problema no sentido de quanto mais heterogêneo a gente vai, tem mais problemas no sentido de que o tempo de projeto não é reduzido, aumenta. Por quê? Porque é muito mais fácil, falando bem em alto nível, se eu tiver um multicore homogêneo, como é um PC, apesar do PC, como a gente já falou, ter o controlador de memória e ter a GPU, fora isso, ele é bem mais homogêneo que um MP-Socket embarcado, a gente vai ver depois. Então, basicamente, se eu quero fazer um projeto, é Ctrl+C, Ctrl+V, claro, né, gente? Não é simples, mas falando bem em alto nível, é Ctrl+C, Ctrl+V de processadores iguais. Quando eu tenho homogeneidade, eu também tenho a possibilidade de aumentar o yield, que é a taxa de produção, a taxa de fabricação no chip. Por quê? Porque quanto mais regular for o circuito, se der problema em algum, eu posso ignorá-lo, ignorar o seu uso, ou fazer, digamos, roteamento para usar outro. E também a escalabilidade. É muito mais fácil replicar coisas, melhorar o processamento de coisas homogêneas. Quando eu estou usando multicore heterogêneo tem um grande problema, que é eu tenho mapeamento das aplicações. Vou colocar em vermelho aqui. Aí, mapeamento das aplicações. Quem é que decide se eu tenho um multicore heterogêneo com vários processadores diferentes, vários elementos de processamento? O processador pode gerar um DSP, um ASIC, diferentes. Quem é que decide quem é que vai para qual? É o usuário. Professor, eu vou sentar aqui e vou esperar alguém inventar um negócio que faça um mapeamento automático aqui, porque alguém vai ter que inventar isso aqui. Olha, há várias tentativas e eu digo para vocês que não existe nenhuma que vai dar uma solução nem perto do que alguém que tenha know-how sobre o assunto consiga chegar. E quando existem soluções, elas são soluções específicas. Uma é específica para um MPSOC, outra específica para outro MPSOC. Eu diria que grande parte das soluções hoje são soluções acadêmicas. Então, o que acontece? Qual é a grande vantagem de um processador de propósito geral do meu PC? A aplicação, ela é uma aplicação apenas e ela automaticamente, se eu tenho paralelismo na aplicação, ela se distribui entre as threads usando uma API qualquer. Quando eu estou usando o MPSOC e eu tenho elementos de processamento diferentes, deixa eu colocar aqui um roxinho, aqui vai um laranja, quer dizer, eles são diferentes e alguns deles podem fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um processador pós-geral, um DSP e um ASIC decodificador de vídeo. Esses três aqui conseguem decodificar vídeo. Agora, para onde é que eu vou mandar? Novamente, vocês já sabem um pouco a resposta. Quanto menor a flexibilidade, mais eficiente ele é. Mas note que tem um custo-benefício aí, de que quando eu estou mandando alguma coisa a ser executada, envolve a transferência de dados e depois a transferência de dados de volta. E isso pode ser mais caro que a vantagem do processamento em si. Não vamos entrar no detalhe do como que se faz isso. O que eu quero que vocês saibam é quem faz isso e são vocês. Não tem muito segredo. Então é importante vocês saberem que o preço a se pagar na heterogeneidade, que ganha em eficiência, ganha em desempenho, ganha em potência, é a programabilidade. Então, na parte do usuário é a programabilidade, na parte do fabricante é o projeto. Demora mais tempo para projetar, porque obviamente tu está colocando componentes diferentes. E aqui uma discussão mais genérica. A gente aumenta o desempenho com tecnologia, mudando a organização, já vimos, indo para in-order, superescalar, para out of order, para um out of order mais agressivo, superescalar. Com a memória com maior tamanho, com menor latência, com mais níveis hierárquicos, com uma interconexão melhor, com barramentos hierárquicos, ponto a ponto, network on chip. Isso tudo aqui é organização de computadores e arquiteturas avançadas. E mais componentes, mais processadores especializados. Isso aqui a gente viu embarcados. Então, o System on Chip, ele, como é um sistema que integra muita coisa, tudo isso aqui
também são escolhas de projeto. Qual tecnologia que eu vou fabricar, quais processadores de propósito geral que eu vou colocar, que tipo mais simples ou mais complicado, de repente eu vou colocar o mais simples porque eu tenho mais espaço para colocar um componente especializado. Qual a interconexão, como é que eu vou fazer interconexão entre eles, usando, por exemplo, Network on Chip, só por curiosidade, Network on Chip, eu tenho vários processadores e basicamente, como é que funciona hoje, né, gente? Hoje, basicamente, tem barramentos, certo? Os barramentos estão conectados. Que barramento? Vocês sabem que o barramento, quando um está se comunicando com o outro, é como se fosse uma estrada de um carro só. Só o barramento pode estar ocupado por uma vez, só por uma comunicação. O Network on Chip é um pouco diferente, é como o nome diz. É como se eu tivesse mini roteadores aqui, e eles permitissem fazer a comunicação entre, por exemplo, esse roteador daqui. Então, olha só, esse roteador faz aqui, e aí esse roteador faz com esse aqui, por exemplo. Tem um roteadorzinho aqui também, certo? Então, isso se chama Network on Chip. Não é muito utilizado ainda, existem alguns produtos que tem, mas eu diria que não é mainstream. Não é mainstream ainda, não é o nosso processador do PC não tem o nosso, apesar de ter um ring para se comunicar, mas novamente isso é outro assunto. Nem o nosso MPSoC. Mas é uma coisa ainda acadêmica, mas é uma maneira de interconexão. A curiosidade aqui, enfim, é que tudo isso aqui envolve o projeto de MPSoC. Então, obviamente, que o projeto de MPSoC ele é bem complexo. Eu tenho um limite de área que é dado pelo meu custo, quanto que ele vai custar, e eu preciso escolher quais componentes certos que eu vou colocar aqui. Professor, eu vou conseguir escolher isso? Não. O MPSoC eles têm modelos, fabricantes têm modelos de MPSoC, e ao contrário da ARM, que a gente geralmente tem, eu digo grandes empresas, têm um grande poder de escolha, de customização. O MPSoC geralmente ele vem pronto, tu compra da Qualcomm, tu compra da Samsung, e esse SoC ele vem pronto. Professor, como é que funciona? Como é que eu programo esses caras? Vai depender muito do MPSoC, não existe uma solução integrada, não existe uma API integrada. O que eu diria que geralmente eles vão te vender MPSoC é uma versão do Linux que vai ter driver para acessar tudo que tu tens lá por memória, mapeamento de memória, ES, mapeado de memória, esse tipo de coisa. Vai depender muito do fabricante, vai depender muito do modelo. Vai haver variação, não há padronização. Só para você ter uma ideia, basicamente, quando eu falo de paralelismo de grão grosso, quer dizer processos e threads, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um processador, certo? Eu tenho 8 processadores, 8 componentes, e eu posso ter dois tipos de exploração. Em processos, então eu mapeio o processo, eu mapeio quem? É o sistema operacional que mapeia. No caso de ser homogêneo, se ele for heterogêneo, quem vai ter que fazer a escolha de qual processo, porque aqui daí, se eu for heterogêneo, esse cara aqui vai ser diferente. Estou pintando ele. E esse outro aqui, ele também vai ser diferente. Vou pintar agora de vermelho. Eles vão ser elementos de processamento diferentes. Então, não vai ser o sistema operacional que vai mapear. Quem vai ter que mapear, e não é exatamente um processo, digamos, também não é bem um serviço, é uma função, uma execução. Não precisa ser necessariamente um processo, pode ser parte dele. Por exemplo, eu faço decodificação de cabeçalho de um vídeo, depois eu mando o vídeo ser decodificado num DSP. Pode fazer isso também, mas de qualquer maneira quem faz vai ser vocês quando isso for heterogêneo. Quando é homogêneo, você não precisa se preocupar. Ou vocês ligam o PC e se preocupam por qual processador que vai. Não. Quem faz isso é o sistema operacional. Se vocês pegam um multicore no sistema embarcado também, independentemente se é PC ou não, se tem só processadores de propósito geral para escolher, quem faz o sistema operacional. Tá bom, professor, meu MPSoC, então, vou desenhar de novo. Ele tem aqui 4 processadores iguais, propósito geral, sei lá, um ARM A15. E aí eu tenho meu DSP, eu tenho meu outro ASIC, eu tenho aqui um microcontrolador. Quem decide para onde vai esse processo nos A15 é o sistema operacional. Quem decide para onde vai essas partes aqui são vocês. Como? Modificando o código do processo. Modificando o código-fonte do programa.
fazendo mapeamento explicitamente, movendo partes de um lado para o outro, provavelmente com auxílio de driver do sistema operacional, mas vocês têm que pegar o código do processo, abrir e reprogramar o negócio. É de uma maneira em alto nível parecido com o que é CUDA hoje. Vocês têm que programar em CUDA para poder usar a GPU. Quando eu estou usando threads e eu divido o meu processo em threads, vocês estão vendo aqui, ó, meu processo foi dividido em threads. O projetista de software é responsável por esse assunto do paralelismo. Então notem, uma coisa são processos diferentes. Um navegador, o Spotify, que mais? O Word, o LaTeX, são processos diferentes. Mas dentro de cada processo, a gente fala de processos leves, são threads, imaginem, vai depender muito do navegador, mas para facilitar a explicação, imaginem que eu tenho um navegador e ele tem várias abas. Então o parser é o mesmo, só que os dados são diferentes. Alguns dados gerais, tipo configurações do navegador, são os mesmos, e outros dados, que por exemplo o dado de cada página é específico de cada página. Então a gente pode dizer que, por exemplo, que cada aba é implementada com uma thread, certo? Isso novamente vai depender do navegador. Alguns navegadores não fazem isso. Mas de qualquer maneira, quem é que dividiu isso? Quem é que especificou isso? Foi o programador. Então quando eu estou explorando paralelismo dentro do programa, quem faz isso é o programador, da mesma maneira que é o programador que escolhe se alguma parte pode ser executada em um outro componente específico. Então, mesmo que eu esteja num PC, num computador, quem vai fazer o paralelismo, quem vai dividir o processo para ele ser executado em paralelo é o programador, certo? E aí, depois que eu divido, que eu, programador, divido o processo em threads, aí o sistema operacional pode distribuir essas threads entre os processadores homogêneos. Então, gente, olha só. Vou de novo. Tem um programa. Esse programa aqui, ele vai ser mapeado para um processador para o sistema operacional. Se eu tenho dois programas, dois aplicativos separados, o sistema operacional mapeia. Agora, eu quero ter paralelismo dentro do programa. Quem tem que dizer, eu quero executar essa parte em paralelo? Quem tem que programar isso usando uma API é o programador, uma API paralela. Agora eu quero, aí depois que eu dividi isso aqui em quatro partes. Eu dividi aquele programa em 4 partes. Vou desenhar de novo, certo? Depois que eu dividi em 4 threads, quem vai mapear é o processador, é o sistema operacional, certo? Quem vai mapear é o sistema operacional. Agora, eu tenho um System on Chip aqui com elementos de processamento diferentes. Estou desenhando aqui por cima porque eu quero que vocês vejam que eles são diferentes. E eu sei que essa partezinha do programa aqui, ela pode ser executada melhor no DSP. Então, o que tem que fazer? O programador também tem que pegar e o programador vai mapear para o componente de hardware específico. Não vai ser o sistema operacional de maneira, digamos, automática, não vai ser o scheduler do sistema operacional que vai fazer isso. É o programador que vai ter que indicar de alguma maneira, por exemplo, usando um driver que é fornecido pelo fabricante do MPSoC para fazer uso do DSP, por exemplo. Como é que o programador, voltando agora para a geração das threads, para isso aqui, como é que o programador faz? Ele tem que usar uma API, Application Programming Interface, por exemplo, o MPI, que é baseado em mensagem, ou OpenMP, que é de memória compartilhada. Ela é feita em cima de pthreads. Eu não sei se alguns de vocês já usou pthreads ou OpenMP. Mas basicamente o OpenMP é modelo de memória compartilhada. Então significa que MPI é troca de mensagem, OpenMP é memória compartilhada, e quando eu tenho um multicore, certo? Independente se é MPSoC ou não, como eu tenho um nível de memória compartilhado entre esses caras aqui, usar o OpenMP faz bem mais sentido. O MPI faz mais sentido para computadores que se comunicam entre si com nodos. Você entende? Então, novamente, isso depende muito do estilo que vocês querem, o que vocês querem atacar e o que vocês querem programar. Isso aqui é um exemplo de OpenMP, só para vocês terem uma ideia.
Não é aula de OpenMP, obviamente, longe disso, mas olha que legal, quem é que faz isso? É o programador. O programador anota o código avisando que este loop for é um loop paralelizável. Se vocês não fizerem isso, isso aqui vai ser um processo inteiro que o sistema operacional vai mapear para o processador. Quando vocês fazem isso, isso aqui vão virar, digamos, 4 threads. Então, dentro do processo, eu tenho paralelismo, e aí essas threads vão ser alocadas pelo sistema operacional também. Agora, digamos que eu tenho uma parte, eu vou repetir, eu vou pecar para repetição, uma parte que eu sei que possa ser executada pelo DSP. Aí eu vou ter que ver como é que eu envio para o DSP, vou ter que programar isso aqui, e vou ter que pedir para o sistema operacional alocar para mim. Não vai ser automático, que nem é com processo e que nem é com threads. Tá? Então aqui ele alocou só um exemplo, né? Porque ele conseguiu fazer threads, que não é dependência de dados, é uma coisa que vocês têm que ter know-how. E aí as threads foram alocadas, certo? Então isso é só um exemplo de OpenMP, de como... Ah, e aqui, ó, olha só. Isso aqui é só um outro exemplo de que aqui não havia dependência. E aqui há dependência, vocês estão vendo? Por quê? Porque ele usa o valor do A-1. Notem que isso aqui, para paralisar, é complicado. Vocês concordam comigo? Como é que eu vou paralisar isso se essa operação depende da anterior? Então, essa iteração, esse kernel do loop não é paralisável. Por quê? Porque uma aplicação depende da outra. Quem é que verifica isso? Vocês. Olha só, existe dependência de dados entre iterações, não adianta. Não vai adiantar, eu não vou conseguir executar em paralelo. Vocês vão colocar lá, vão achar que vou melhorar o meu desempenho do programa, não vou conseguir. Puxa, professor, mas isso aqui é uma aula de sistemas embarcados que eu estou vendo no processamento paralelo. Primeiro, porque vocês precisam disso para programar em MPSoC. Vocês precisam saber disso, porque MPSoC também tem processadores pós-geral. Segundo, isso aqui é um bom exemplo de como que o programador que verifica o quão bom é enviar para uma coisa ou outra. E notem que geralmente esse tipo de coisa aqui, verificar se é paralelo ou não, é muito mais fácil que verificar se uma determinada função pode ser executada melhor num processador ou no outro, ou num ASIC ou num ASIP, ou do que no processador pós-geral. Então, novamente, vocês têm de ter conhecimento disso, vocês têm de saber que vocês podem pegar um dia um MPSoC, que tem vários componentes de processamento, e vocês podem fazer uso disso aí para fazer uma execução mais eficiente. Sempre lembrando que tem partes do código que são melhores para serem executadas em um lugar, tem partes de código que são executadas em outro. O professor, qual é a resposta certa? Isso é know-how. Se eu tenho um decodificador de vídeo que é compatível com o decodificador de vídeo que eu quero, é muito provável que eu vá usar aquele ASIC, que é um bom negócio usar aquele ASIC. Mas cuidado com o tempo de comunicação, cuidado com o tempo de setup. Eu vou ter que ligar aquele ASIC, vou ter que mandar os dados, vou ter que depois ler aqueles dados e mandar para algum lugar. Quanto tempo isso demora? Certo? Então, aqui nesse exemplo, né, ele mostrou que nem todo software é capaz de programar uma abordagem multiprocessada, assim como nem todo software é possível pegar um software e colocar no MPSoC e executar em lugares específicos do MPSoC. Bom, gente, agora essas lâminas eu vou passar de uma maneira relativamente rápida, porque é mais título informativo, vai ter os PDFs para vocês verem, só para vocês verem o que nós temos de plataformas hoje. Então, basicamente, nós temos Samsung, Qualcomm, que está aqui. A Texas, ela parou um pouco de produzir, mas eu vou mostrar por questões históricas. Ela teve uma crise. A Apple e Nvidia, tá? Então são grandes fabricantes, são grandes players aqui. Então eu vou mostrar para vocês algumas arquiteturas. Novamente, vocês sempre podem obter as informações mais atualizadas das páginas fabricantes. Então não é o objetivo da aula ser um manual técnico aqui. Então a gente vai passar rapidamente por cada uma, eu vou mostrando para vocês rapidamente, até para vocês verem historicamente como é que as coisas andaram. Então o OMAP foi muito famoso, tá? Lá no início, quando a gente tinha inclusive os precursores dos smartphones que tinham aquelas canetinhas PDAs, Personal Digital Assistant, os assistentes digitais pessoais. Eles usavam muito essas OMAP da Texas, que várias empresas usavam na época. Hoje, como eu falei, a Texas ela teve uma crise, ela saiu um pouco do mercado, mas ela chegou a ter uma participação muito grande no mercado de MPSoCs.
Isso aqui eu já havia mostrado, isso aqui é um exemplo de MPSoC. Esse aqui na verdade não é nem MPSoC, é um SoC, é um System on Chip. Por quê? Porque não temos o MP, né? Por que não temos MP? Temos um processador de pós-geral apenas. Então, temos um processador pós-geral, geralmente a gente não chama isso de MPSoC, apesar de haver controvérsias. Como eu falei para vocês, a classificação às vezes ela é meio relaxada nesse sentido de, não relaxada de, né? Mas relaxada de flexível. Então aqui nós temos um ARM68, um ISP, um processador para imagem, um acelerador gráfico e um outro acelerador de vídeo e imagem e vários controladores ao redor aqui. E notem também que eu tenho já uma tecnologia de segurança. Temos um controlador de memória que fica aqui, que é para memória compartilhada. Por quê? Porque eles precisam se comunicar, certo? Então aqui todos periféricos, ó. Então ele tem várias interfaces. Isso aí também é uma característica do System on Chip. São várias interfaces para periféricos aqui que a gente vai usar. Esse aqui é a versão mais avançada, se eu não me engano, é da última família da UMAP, já faz algum tempo. Notem que aqui, isso aqui se a gente considerar uma das classificações seria um MP, um Multiprocessor System on Chip, nós temos dois ARM A15, certo? Dois processadores pós-geral. Notem que também eu tenho dois Cortex M4 microcontroladores, um gráfico 3D, um DSP da família da Texas C64, a gente viu na aula de DSP, acelerador de vídeo, gráfico 2D, de imagem, processador de áudio, segurança mesmo de antes e todas conexões de periféricos. Aí nós temos o Snapdragon. Isso aqui é a família mais antiga do Snapdragon, a S3 da Qualcomm. Lembrando que a Qualcomm faz suas próprias versões do ARM, então ela geralmente licencia o uso da família, da arquitetura e faz suas próprias microarquiteturas ou organizações. S1, S2, S3, S4. Então aqui vocês podem verificar, tem várias versões de processadores dentro. É relativamente antigo, agora a tecnologia 65, 45, tá? Então são processadores de 10, 15 anos já. Aguentando, a S2 aguentava 720p, depois o S3 1080p, assim por diante. Rodando o S4, rodando a versão S4, rodando até 2.5 GHz, que é bastante coisa. Isso aqui é um exemplo do Snapdragon, então a CPU, a versão da ARM deles, a Cray, é uma das versões da ARM, com a GPU deles, a Adreno. Então isso aqui é um MPSoC, certo? Olha que tem um modem, tem um Hexagon DSP, dois Hexagon DSP no S4, dois DSPs da Qualcomm. Aqui estão o modem subsystem, eles usam DSP para fazer a comunicação com o mundo externo, assim como eles usam DSP também para ajudar no processamento de áudio e vídeo. E aqui são os processadores. E nós temos a família, isso foi já faz lançado há algum tempo e essa nomenclatura continua até hoje, 200, 400, 600, 800, e cada família ataca, digamos, um nicho específico. Então notem que a família 200 no início tinha a 5 e a 7, mais ou menos 10 modelos, até então notem que a 5 e a 7 são processadores da ARM, e aqui a 800 são processadores, versões da ARM feitas pela Qualcomm, certo? Então, nesse caso aqui, a Qualcomm usa direto os processadores da ARM, mas como eu falei, na maioria das vezes, pelo menos os high-end, usa muitas versões feitas por eles. Inclusive tem versões aqui da ARM também, ó, usando Big Little e tal. Então varia aqui. Quando a gente vê smartphones mais poderosos, geralmente família 600, família 800. Então notem que é importante vocês saberem que eu tenho uma vasta gama de opções aqui, não apenas de processadores da ARM, e dentro deles também os processadores da ARM são customizados, conforme a gente viu dos níveis de customização que a ARM oferece, assim como os periféricos que ficam em torno desses processadores também variam de família a família. Tá, então isso aqui é uma outra lâmina, só para, por exemplo, da família 200, ele vai até vídeo de 720, ó. E já na família 800, vídeo de 4K. Então notem, né? Então aqui também, ó. Então olha, aqui ilustra bem qual nicho, com a quantidade de vídeo e imagem, com a resolução que ele é capaz de executar. É bem legal esse slide, né? Que mostra, ó, que para cada família tem um custo e um poder de processamento diferente. Como exemplo, esse aqui é o 801. Então tem um Crate, que é uma ARM, um Adreno, um Hexagon DSP, conectividade, controladores, várias coisas de multimídia aqui para captura Ultra HD, 4K, certo? DSP, ISP, tem várias coisas aqui
também controladores aqui, por exemplo, aqui um processador para câmera, um controlador do display LCD. Então isso aqui é um típico MPSoC moderno. Aqui tem uma figura do DAI. Nós temos aqui GPS, aqui os CPUs que é A57 e A53, talvez numa configuração Big Little, controlador de memória, DSP, processador multimídia que envolve ativação de voz, codificação 4K, detecção de gestos, provavelmente por reconhecimento de imagem, controlador do USB, processamento de display, o modem, ISP para câmera, né, quer dizer, processador de imagens. Então, olhem que interessante isso aqui. Isso aqui também é um MPSoC. Está aqui a plataforma. Então, novamente, a mesma figura de antes, mas aqui o que é a plataforma, o que a gente pode conectar nesses caras. Por exemplo, aqui o Power Management, NFC, codec de áudio que não tem, WLAN, certo? Então, isso aqui, eles podem ser conectados aqui nesse cara. Isso aqui é o Tegra, isso aqui é uma versão bem antiga, notem que é um SoC com ARM11, um processador de imagem HD e uma GeForce. Tegra 2 com 2A9. Nós temos, isso aqui é uma figura antiga, eu gosto de achar de 2009, mas que mostra que naquela época existia talvez isso não seja verdade hoje, mas uma expectativa de lucro muito alta, tá? Para ganhar até mais do que com PCs, mas é que daí também a gente tem que lembrar que a GPU virou GPU e o cenário mudou um pouco, mas esse gráfico ainda é importante que mostra o lucro, o quanto de dinheiro que você ganha nesse nicho, o quão importante que esse nicho é, inclusive para uma grande empresa como a Nvidia. Isso aqui é o Tegra 3, já com 4 cores, com uma GeForce. Então, esse funcionamento aqui nós temos o Companion Core, que eles chamam, e basicamente é um Big Little, só que o Big Little é entre o Core 1. Então, eu tenho o Core 1 ligado, ou eu tenho dois Core 1s, digamos o Little e o Big, e um outro está ligado. Certo? Então, quando eu não tenho processamento, deixo um ligado só, e à medida que eu vou precisando, eu vou ligando os outros, e os outros todos são Big. Então, nós teríamos o Big Little aqui, e os outros todos Big. Então, eu vou ligando este, está ligado, não tem muito processamento. Aí eu ligo esse quando preciso de mais processamento e começo a ligar os outros cores quando eu tenho mais processo. Bem legal isso aqui também. Aí nós temos o Tegra 4, novamente é curiosidade. Tá? O Tegra 4 tem algumas versões diferentes. Começou com o A15, já faz alguns anos também. Notem que tem uma versão do Tegra 4 que tem um R4 aqui como Companion Core, certo? Então no quad-core com R4, a versão, uma das versões do Tegra 4, e conseguia executar até esse em 1080p, na verdade, Full HD. Uma GPU com 60 cores, suporte HTML5. Aí nós temos a continuação, Tegra K1, com um A15, por exemplo, com 64 bits, rodando até 2.5 GHz. E aqui era o roadmap. O legal disso aqui, ó, é que no K1, tanto a microarquitetura, isso aqui é da GPU, a microarquitetura da GPU ficou igual. Elas eram diferentes até o Tegra 4. E aqui a arquitetura da GeForce, Tesla, Fermi, Kepler, Maxwell e assim por diante. E aqui o Tegra K1 usa a mesma microarquitetura do nosso PC, claro, com menos CUDA-core. Isso também é muito bacana. Isso aqui é uma outra figurinha que mostra novamente a mesma arquitetura, como eu falei para vocês, mesma microarquitetura do que a gente vê em PCs hoje, claro que com menos CUDA-core, certo? Mas é legal isso aí porque é meio que uma padronização da GPU por parte da NVIDIA. E óbvio que também reflete o mercado. Cada vez mais o pessoal usando smartphones para jogos, esse tipo de coisa. Eles também fizeram várias coisas como clock gating, que a gente viu, e power gating, para manter a eficiência de potência. Então é legal vocês verem que a gente viu lá no início das primeiras lâminas é utilizado na vida real. O aqui mostra também o quanto que essas arquiteturas mais novas são compatíveis com todas as bibliotecas usadas em PC também. Certo? O OpenGL é OpenGL para Embedded Systems, mas também compatível com OpenGL, DirectX e CUDA 6.0. Obviamente que consome muito menos potência do que a Titan, por exemplo, isso aqui é a K1 versus a Titan, mas obviamente também tem um poder de processamento bem menor.
Isso aqui é outra coisa legal, que eles compararam o Tegra K1 com o poder de processamento do Xbox 360 e PlayStation 3. Vocês compararem aqui, vocês vão ver que a largura de banda não é tão grande com a memória, apesar de ter uma memória maior, mas assim, ó, texturas, é pior que o Xbox, um pouquinho pior, muito pouquinho pior, né? Não é muito pior do que o Xbox 3, pouco pior que o Xbox, que o PlayStation 3. Mas tem um pico de gigaflops maior, quer dizer assim, vai, é mais ou menos um PlayStation 3, um Xbox 360 na mão que a gente tem hoje. Então isso é muito interessante também para vocês verem o poder de processamento e como a computação evolui, e como a computação está migrando também para soluções embarcadas. Aqui é o Tegra 1, então isso aqui são só, esse aqui é o link se vocês quiserem, repetiu aqui 3 vezes, mas é o link se vocês quiserem mais detalhes, tá? Então olha só, o GPU, os cores aqui, o áudio, decoder de vídeo, encoder de vídeo, um ARM7 para controlador, para um controlador de outras coisas, microcontrolador de outras coisas, o processador de imagens, e olha aqui, tudo, a interface como um só que tem, tá tudo aqui, ó, certo? Ó, por exemplo, o display tá aqui, ó, o HDMI tá aqui. Também o engine de segurança, o USB 3.0 e assim por diante. Então notem que a estrutura, não há padronização, mas existe uma similaridade da estrutura entre todas as plataformas. Isso aqui é uma foto bonita, com os CUDA cores e com as CPUs, olha só que legal, CPUs aqui. Aqui é em gigaflops por watt, claro que isso aqui isso aqui é uma lâmina que mostra a evolução com a GPU, certo? Aqui é o Tegra X1, que é uma nova versão com A53, é Big Little com 5753, é uma configuração bastante utilizada hoje. E aqui tem as especificações do X1 versus o K1 em termos de vídeo. A tabela está pequena, mas depois podem dar um zoom usando o PDF que vocês disponíveis. Então, basicamente, isso aqui é uma versão mais avançada, é uma comparação entre os dois. Novamente, isso aqui é curiosidade, para vocês verem que assim como a Qualcomm e a Samsung, a NVIDIA tem várias versões para cobrir diferentes nichos de mercado. E esse aqui é uma figurinha da GPU da X1 com 256 CUDA core, certo? Isso aqui lembra muito aquelas figurinhas que a gente vê em Org B, porque basicamente é praticamente a mesma coisa, a mesma estrutura. E aqui é uma comparação de CUDA cores entre a K1 e a X1, 256 versus 192, outras configurações. Claro que quanto mais novo, tecnologia mais nova, a TSMC, que produz para quase todo mundo menos a Intel, é a Foundry, é aquela que pega o projeto e dá para vocês o chip. Pronto. Aí nós temos a Samsung, vou passar rapidamente. Samsung, isso aqui usado no iPhone 3, por exemplo, 3G, que é irônico, né? A principal concorrente da Apple em smartphones é a Samsung. E vem usando coisas fabricadas pela Samsung. O iPhone 3G tinha um ARM 11. Um ARM 11, na época, a Apple não fazia essas versões, ela pegava pronta, um MPSoC, e esse MPSoC vinha com a versão pronta do ARM, produzido pela ARM, no caso o ARM 11. Então, por exemplo, aqui tem Diazel, lembra das letrinhas que a gente viu na aula de ARM? Ó, tá aqui. Ó, mesma coisa, ó. Codificador JPEG, gráfico 2D 3D, H264, vídeo, certo? Claro que lembre que isso aqui é bem antigo, o iPhone 3G, sei lá, eu tô chutando, mas deve ser 2009, 2010. Então tem o ARM 11, olha só, 412 MHz. E as versões mais novas também um pouco mais rápido, certo? Pipeline de 9 estágios, tinha o Thumb, tinha o Jazel, tinha extensões DSP, tinha Institute Multiple Data, com aceleradores multimídia, isso eu falei, com 128 MB de RAM. E com gerenciamento de energia que desligava, fazia power gating. Para quê? Para economizar potência estática. Isso aqui é o Exynos, é um pouco mais novo. Eu não vou me repetir aqui, mas novamente é um A9, é um mais novo em comparação ao anterior. Novamente, estrutura muito semelhante, com periféricos e algumas coisas aqui no meio, para vídeo, para imagem. Ó, vídeo, imagem, processamento 2D e 3D. E aqui, controlador, para ligar cartão, para ligar
codec de áudio, isso aqui externo, tá? Isso aqui é o chip, então toda essa infra aqui externa que tem que se ligada ao chip numa placa. Esse aqui é o 5, então o 5 com dual core A15, um pouco mais novo, com gráfico, com todos os periféricos, ó, com interface para os periféricos externos, o ART, por exemplo, serial, com display, câmera, memória, algumas coisas de segurança, mais periféricos, USB, periféricos de alta velocidade, gráfico e vídeo. Então, novamente, a figurinha é um pouco diferente, mas a infra, ela é, como eu falei, muito similar, né? Tem algumas regrinhas que esse MPSoC segue no sentido de projeto. Por quê? Porque o mercado ele exige coisas que todo fabricante quer fornecer. Então é óbvio que todo MPSoC vai ter coisas de gráfico e de vídeo. Aí nós temos o Exynos 7. E, por exemplo, o Exynos 7 ele já tem aqui um Big Little com A57 e A53, que a gente viu muito normal, feito a 20 nano numa outra empresa aqui de Hong Kong, a HKMG, apesar de TSMC de Taiwan ser disparado a maior e mais popular foundry usada. Isso aqui é uma comparação em desempenho, novamente isso aqui é só curiosidade, vai ficar aqui para ilustração para vocês. Passar algumas lâminas de maneira rápida, como eu falei antes. Esse aqui é o Big Little desse cluster de A57 e A53. E a gente sabe quando a gente tem uma carga pequena, a gente usa o cluster de A53. Uma carga alta, a gente usa o cluster de A57. A gente já falou isso na nossa aula de Big Little. E é legal ver como é que eles estão usando isso dentro do contexto de MPSoC. Aqui tem algumas versões, o Apple, da Apple, o A4, o A4 processador A4 SoC A4. Também era fabricado pela Samsung, tinha um A8. Então, obviamente que a Apple ela não produz para os outros comprarem, a Apple produz seu MPSoC para ser usado nos seus... O que ela usa? Nos seus iPhones e nos seus iPads. Havia rumores já de algum tempo que eventualmente a Apple iria migrar, como já fez algumas vezes na história. Por exemplo, a última vez ela migrou de Power para x86 nos seus notebooks, seus laptops. Isso não aconteceu ainda, mas há rumores, até hoje há rumores. A gente tem inclusive ARM dentro dos computadores. Certo? Então aqui algumas características. Na época 720, então, isso aqui é um processador antigo, não lembro em qual. Aqui é iPhone 4, né? Então isso aqui é o que? 2010, 2011, né? Então, claro que é mais antigo. 512 de RAM, gerenciamento de energia com clock gate, olha só, gente, ó. Certo? E, inclusive, em alguns blocos de neon utilizava clock gating. Não é power gating, lembrando porque power gating dentro do processador, lembra que eu falei? Pode ser muito caro, porque demora para desligar, demora para ligar, o controle não é tão simples, clock gating é mais simples, então eles faziam, por exemplo, no neon. Aqui é o Apple A5 no 4S, também fabricado pela Samsung, com A9, mais curiosidade, 512 MB de RAM. Aí na terceira geração do iPad, o A5X, também pela Samsung, uma 9 de 1 GHz, 512 de RAM, uma GPU com Retina Display. E aqui nós temos uma lista da Wikipedia, perdoe-me, mas é uma boa fonte para mostrar aqui um resumão de todos os SoCs aqui da Apple. A Apple tende a fazer um SoC mais enxuto, tá, gente? Com menos coisas periféricos e tal. Por quê? Porque é uma coisa mais específica para ela. Não precisa ser genérica, atacar, vender para várias empresas. Ela faz customizada para ela. E aqui, por exemplo, tem a configuração do vídeo de cada um deles. Então, isso aqui o tempo vai passando. Vocês vão também vendo pela tecnologia. A tecnologia vai melhorando. Começou em 90, aqui é 32. Aqui quando foi utilizado, primeiro 2007 foi quando o iPhone foi lançado. Tinha o 3G, tinha o 3GS 2009, né? Então o iPhone 4 é de março de 2010 mesmo, eu acertei mais ou menos a data antes. Aqui continuou, olha, cada vez com tecnologias mais novas. Aqui de 2014 já usado no iPhone 6, com já 64-bit, usando a família V8 da ARM. Começou então a usar a V8 a Apple em 2013 já, são 64-bit, a gente viu na aula de ARM. E aqui vocês podem achar na própria Wikipedia coisas mais novas. Então, notem que aqui já em 2015 já era TSMC. E o mais legal disso, olha só, o Apple Watch de abril de 2015 utilizando
Gente, uma configuração muito parecida com o primeiro iPhone. Então, olha como os requisitos são funcionais migraram de uma coisa do telefone de 10 anos para uma coisa que está na pulseira. Então, daqui a 10 anos, nós vamos ter muita coisa numa pulseira e nós vamos ter uma outra coisa, sei lá, um chip no tênis, uma pulseira menor ainda, um negócio que fica dentro da jaqueta que vai continuar tendo os requisitos não funcionais restritos. Sempre é uma nova aplicação, a gente sempre inventa uma nova aplicação. Tá, isso aqui é uma figura antiga, mas para mostrar para vocês o compartilhamento de MP-SOC no mercado. Basicamente são esses aqui, são os líderes. Eu diria que a MediaTek, que ela está tendo uma participação e tem empresas chinesas hoje também que estão fazendo, que estão fazendo produzindo bastante coisa, produzindo versões do ARM, produzindo MP-SOCs, tá? Mas a MTech é uma delas. A gente vê muito em celular, que a gente chama, né, chinês, Xingling, que tem chips da MTech. Isso aqui, gente, é só curiosidade de GPUs utilizadas. Eu vou passar, então só vou deixar para vocês como material adicional nos PDF, não tem importância. Aqui são as GPUs da ARM, produzidas pela ARM, as Mali. Aqui é a Adreno, que basicamente veio Nós tínhamos a TI Imagen, que foi comprada pela AMD em 2006, e uma parte do projeto foi comprada pela Qualcomm, por isso se chama Adreno, que é um anagrama de Radeon, que era uma placa famosíssima aí da ATI. Aqui, para vocês terem uma ideia da GeForce Ultra Low Power, o LP, tem esse link aqui que aponta para o Tegra, então também curiosidade. Aqui fala da PowerVR, também curiosidade, um link da Wikipedia. Então, basicamente, o que a gente vê quando a gente compara propósito geral com embarcados é que nós temos esse aqui não é mais produzido o céu da IBM, mas tudo isso aqui para propósito geral é basicamente homogêneo. E o que nós temos de heterogêneo dentro deles? Nós temos basicamente controlador de memória GPU, já falou sobre isso, mas quando a gente vai para embarcados, nós temos tudo muito heterogêneo, com processadores, periféricos e processadores. Eu acho que isso aqui ficou bem claro nessa aula e era um dos recados que eu gostaria de dar. Espero que vocês tenham visto isso. Tá? Então, a gente vê que embarcados realmente é bem mais heterogêneo. Certo? Então, vai ter mais alguns slides depois desse, de material adicional, que fica para vocês consultarem com alguns dados diversos. E aí a gente acaba essa primeira parte da cadeira, que é uma parte mais de low level, de baixo nível, digamos assim. E aí nós vamos agora subir um pouquinho, vamos começar a falar de sistemas operacionais nas próximas aulas.